Aos nossos convidados, a pergunta de abertura do grande debate de hoje é: a corrida presidencial de 2022 será polarizada ou há espaço para uma candidatura de terceira via? Começo com o Gleisi Hoffmann, a quem acrescento mais uma pergunta. Lula será o candidato do PT? Começa a valer o tempo de 5 minutos. Então vamos lá, Carol. Eu acho que a eleição de 2022 tem que ter quantos candidatos os partidos puderem lançar e quiserem lançar. Tendo programa e candidato, tem que lançar, até porque é uma eleição de 2 turnos. No segundo turno tem oportunidade, depois de debater especificamente os projetos. Então, eu acho que essa história de terceira via, ela não cola. Eu acho que nós temos muitos partidos que têm programas, que têm candidatos e que têm que apresentar suas propostas à nação brasileira. O presidente Lula ainda está decidindo. É claro que o PT quer que ele seja candidato, queremos. Ele é o candidato do povo. Tenho certeza que é o que melhor representa os anseios da população brasileira. Eu até entendo, Carol, aqueles que nos assistem, o menosprezo que o PT faz pela terceira via. Porque, na visão do PSD, no seu conjunto de lideranças, de maneira respeitosa em relação ao PT e aos outros partidos, nós entendemos, sim, que um candidato que se diferencie daquilo que representou as propostas do campo político do PT nos últimos anos e do atual governo, que geraram uma animosidade muito grande no país. Hoje o país vive uma crise, uma guerra política que não convém a mais ninguém. Então a ideia do PSD é encontrar um candidato, eu tenho a minha preferência, ela é pública, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que possa representar essa aspiração de todos os brasileiros de ter um país pacificado, um país que após as eleições todos possam, de mãos dadas, reconstruir o nosso desenvolvimento, a geração de empregos e daí sim mostrarmos para o mundo inteiro que o Brasil continua sendo esse grande país que todos sonharam um dia aqui, seja nossos pais, avós, bisavós, aqueles que fundaram o país. E nessas últimas décadas tem passado por muitas dificuldades. E a crise política ela é uma das principais responsáveis. Alguém enxerga o presidente Lula reeleito sem esse clima no país? Alguém enxerga o presidente Bolsonaro reeleito com esse clima no país? Essa é a nossa proposta, a proposta de um candidato que pacifique. Mas não basta apenas pacificar, tem que ser bem preparado no campo da moral, no campo profissional, no campo da política. E o Rodrigo Pacheco preenche todos esses pré-requisitos na maior parte das lideranças do partido, até porque esse assunto será discutido proximamente dentro do partido. Ainda não foi aberta oficialmente essa discussão. Ô, Kassab, não é menosprezo pela terceira via, não. É que essa polarização que você está falando não existe. O que nós temos hoje no Brasil é o extremismo de Bolsonaro, que está no campo do fascismo, e no campo da democracia está o Lula. Não pode ser comparados, não tem comparação em relação a isso. A polarização na política, ela não é ruim, porque ela é um contraponto de ideias e propostas. As eleições no Brasil são polarizadas a partir de 89. De 94 para cá, sempre foram polarizadas em 2 campos. O PSDB representando a direita liberal, e o PT representando o campo progressista e popular. Nós disputamos todas as eleições e nessas eleições ou ficamos em segundo ou em primeiro lugar. Não é que nós polarizamos, o povo nos colocou lá, porque nós temos proposta clara para o Brasil, nós temos propostas claras para o povo e temos uma liderança da estatura do Lula. E 2018, o que aconteceu, na realidade, é que um dos polos foi substituído. O PSDB foi substituído pelo Bolsonaro, num radicalismo de extrema-direita, que nem de debate participou. Foi uma fraude eleitoral. Tiraram o Lula na mão grande, não deixaram ele ser candidato, prenderam. Então, nós temos que botar as coisas a sério. Nós não estamos falando de polarização de extremos. O Lula não é extremista, é um democrata e está no campo da democracia e defende as regras das eleições, defende a democracia que nós conquistamos. É muito diferente de Bolsonaro. Eu volto ao campo da política. Justamente essa sua avaliação, que eu discordo até em função das pesquisas. A pesquisa, qualquer que seja ela hoje, ela mostra os 2 candidatos, seja o Lula ou o Bolsonaro, à frente dos outros, mas mostra uma rejeição muito grande dos eleitores brasileiros a ambas candidaturas. Portanto, fica claro que existe
por parte do eleitor brasileiro, uma vontade muito grande que tem uma alternativa. E é evidente que eles não querem uma alternativa no campo da política, nem à esquerda nem à direita. Uma candidatura, uma proposta que seja mais ao centro, que seja conciliadora e que ideologicamente represente os avanços que o Brasil precisa, que recupere o tempo perdido na geração do emprego, na retomada do crescimento, na boa gestão, na moralidade, na renovação dos quadros da política. Essa é a razão de estarmos aqui lembrando o nome do Rodrigo Pacheco e eu pessoalmente apoiando, porque ele expressa a renovação. Ele é jovem, mas nem tão jovem quanto possa merecer uma afirmação de falta de experiência, porque depois de ter sido um advogado muito bem sucedido, entrou na vida pública, se elegeu deputado federal por Minas Gerais, assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, o segundo cargo da Câmara dos Deputados, e logo após, ao final do seu mandato de deputado, se elege senador por Minas Gerais. Uma eleição muito difícil. E, para a surpresa de todos, não para quem o conhece, ele se elege presidente do Senado e hoje é um chefe do poder. Um chefe de poder que, com muita tranquilidade, comanda o Congresso Nacional, sabe se impor, como na semana passada, se impor de uma maneira muito firme quanto em relação às manifestações do presidente da República e saberá se cercar de bons companheiros que vão estar à frente de uma gestão que vai procurar colocar o país no rumo novamente. Não, as pesquisas, na realidade, mostram que o Lula é o que tem a menor rejeição entre todos os nomes que são colocados nela. Infelizmente, o do Rodrigo ainda não foi porque não tinha sido lançado, você não tinha ainda publicizado. E nós temos poucos indecisos nessa pesquisa, porque as pessoas estão olhando o projeto. Eu saúdo o PSD por lançar o senador Rodrigo Pacheco. Acho que é legítimo, é um direito de vocês colocar um nome e colocar um programa. Agora, ele vai ter que se diferenciar muito do programa que já é conduzido pelo governo Bolsonaro. Programa em que vocês acabaram apoiando reforma da Previdência, reforma trabalhista, emenda constitucional 95, reforma administrativa, né? Um monte de retirada de direitos da população. Então, como é que vocês vão apresentar um programa que diferencie dizendo que vocês vão gerar emprego? O nosso programa é claro, nós somos contra essas reformas, contra as privatizações, achamos que o Estado tem que ser forte, tem que investir, tem que gerar emprego, tem que gerar renda. É isso que dá vitalidade à candidatura do presidente Lula. É um programa claro. E também a experiência do presidente. Na época em que o Lula governou esse país, o povo tinha comida na mesa, o povo tinha emprego, o povo ia no supermercado, enchia o carrinho, podia comprar uma casa, podia financiar um carro. Isso faz toda a diferença. Então, eu acho que é esse o debate que interessa a população brasileira. Eu espero, sinceramente, que o Rodrigo possa trazer um programa diferenciado, principalmente da política econômica, do que esse que é levado a cabo hoje pelo governo Bolsonaro. Bom, é importante registrar, Gleise, que a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco é uma aspiração do PSD. Falta, evidentemente, a concordância dele, que eu tenho plena consciência, muita convicção de que virá. Em relação aos nossos compromissos com esse governo, é zero, porque nós não apoiamos o presidente Bolsonaro na sua eleição, apoiamos a candidatura do Geraldo Alckmin e no segundo turno o PSD liberou seus filiados para votarem de acordo com as suas convicções e conveniências. E, ao longo desse governo, nós não estamos naquela postura de quanto pior, melhor. Não, não. Se tiverem bons projetos, a nossa bancada que tem independência, porque o PSD não é do governo, a nossa bancada vota de acordo com a sua consciência. Nós queremos ajudar o Brasil. E ajudar o Brasil não significa fazer oposição por ser oposição. Significa votar, eventualmente, bons projetos, mas sempre distante da base do governo.